Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 250. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia, mais alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês Ezequiel, dos capítulos 34 ao 36, mas antes vamos fazer a nossa oração. Pai Celeste, nosso querido Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença para Te conhecer melhor, através da leitura da Tua palavra. Pedimos para que o Senhor nos ensine algo novo hoje sobre o Senhor, como nunca soubemos antes, e nos abençoe, nos guarde e nos direcione para a Tua vontade. Que Teu Espírito Santo revele a Tua vontade, os Teus planos e nos dê entendimento, compreensão ao ler Tua palavra. Remova as distrações, direcione os nossos caminhos para o que é correto, para o que é certo, para o que é justo e que possamos, Pai, agradar o Teu coração com as nossas atitudes no dia a dia. Molda o nosso ser, Senhor. Precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Ezequiel capítulo 34. Os pastores e as ovelhas. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso, elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando forem dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida a palavra do soberano Senhor. Visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidarem do rebanho, ouça a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Porque assim diz o soberano, o Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão, num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde e forte
eu destruirei, apacentarei o rebanho com justiça. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano Senhor, julgarei entre uma ovelha e outra, e entre carneiros e bodes. Não lhe basta comerem em boa pastagem? Deverão também pisotear o restante da pastagem? Não lhes basta beberem água límpida? Deverão também enlamear o restante com os pés? Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Por isso, assim diz o soberano Senhor a eles: Vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a magra, pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com os chifres até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho, e elas não mais serão saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra, porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com elas e deixarei a terra livre de animais selvagens, para que as minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto e dormir nas florestas. Eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva, haverá chuvas de bênçãos. As árvores do campo produzirão seu fruto. A terra produzirá a sua safra, e as ovelhas estarão seguras na terra. Elas saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as cangas de seu jugo e as livrar das mãos daqueles que as escravizaram. Não serão mais saqueadas pelas nações, nem os animais selvagens as devorarão. Viverão em segurança e ninguém lhes causará medo. Eu lhes darei uma terra famosa por suas colheitas, e elas não serão mais vítimas de fome na terra, nem carregarão a zombaria das nações. Então elas saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com elas, e que elas, a nação de Israel, são o meu povo. Palavra do soberano, o Senhor. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo, e eu sou o seu Deus. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel capítulo 35, profecia contra Edom. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra o monte Seir. Profetize contra ele e diga: Assim diz o soberano Senhor: Estou contra você, monte Seir, e estenderei o meu braço contra você e farei de você um deserto arrasado. Transformarei as suas cidades em ruínas e você ficará arrasado. Então você saberá que eu sou o Senhor, visto que você manteve uma velha hostilidade e entregou os israelitas à espada na hora da desgraça, na hora em que o castigo deles chegou. Por isso, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que entregarei você ao espírito sanguinário, e este o perseguirá. Uma vez que você não detestou o espírito sanguinário, este o perseguirá. Farei do monte Seir um deserto arrasado, e dele eliminarei todos os que por ali vêm e vão. Encherei seus montes de mortos. Os mortos à espada cairão em suas colinas, em seus vales e em todas as suas ravinas. Arrasarei você para sempre, suas cidades ficarão inabitáveis. Então você saberá que eu sou o Senhor. Uma vez que você disse: Estas duas nações e povos serão nossos, e nos apossaremos deles, sendo que eu, o Senhor, estava ali. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que tratarei você de acordo com a ira e o ciúme que você mostrou em seu ódio para com eles, e me farei conhecido entre eles quando eu julgar você. Então você saberá que eu, Senhor, ouvi todas essas coisas desprezíveis que você disse contra os montes de Israel. Você disse: eles foram arrasados,
e nos foram entregues para que os devoremos. Você encheu-se de orgulho contra mim e falou contra mim sem se conter, e eu o ouvi. Pois assim diz o soberano Senhor: enquanto a terra toda se regozija, eu o arrasarei. Como você se regozijou quando a herança da nação de Israel foi arrasada, é assim que eu o tratarei. Você ficará arrasado, ó monte Seir, você e todo o Edom. Então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 36. Profecia para os montes de Israel. Filho do homem, profetize para os montes de Israel e diga: ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. O inimigo disse a respeito de vocês: as antigas elevações se tornaram nossas. Por isso profetize e diga: assim diz o soberano Senhor. Eles devastaram e perseguiram vocês por todos os lados, de maneira que vocês se tornaram propriedade das demais das nações e objeto de conversa maliciosa e de calúnia de todos. Por isso, ó montes de Israel, ouçam a palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor: aos montes, às colinas, às ravinas, aos vales, às ruínas arrasadas e às cidades abandonadas que foram saqueadas e ridicularizadas pelas demais nações ao seu redor. Assim diz o soberano Senhor: em meu zelo ardente, falei contra o restante das nações e contra todo o Edom, pois com prazer e com maldade no coração, eles fizeram de minha terra sua propriedade, para saquear suas pastagens. Por isso, profetize acerca da terra de Israel e diga aos montes, às colinas, às ravinas e aos vales: assim diz o soberano Senhor: falo com ciúme em minha ira, porque vocês sofreram a zombaria das nações. Por isso, assim diz o soberano Senhor: juro de mão erguida que as nações ao redor também sofrerão zombaria. Mas vocês, ó montes de Israel, produzirão galhos e frutos para Israel, o meu povo, pois ele virá logo para casa. Estou preocupado com vocês e olharei para vocês favoravelmente. Vocês serão arados e semeados, e os multiplicarei, sim, toda a nação de Israel. As cidades serão habitadas e as ruínas reconstruídas. Multiplicarei os homens e os animais, e eles serão prolíferos e se tornarão numerosos. Tomarei a povoá-los como no passado, e farei vocês prosperarem mais do que antes. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Farei Israel, o meu povo, andar sobre vocês. Vocês lhe pertencerão, serão a herança de Israel. Vocês nunca mais os privarão dos seus filhos. Assim diz o soberano Senhor. Como de fato dizem a você, você devora homens e priva a sua nação de filhos. Você não mais devorará, nem tornará sua nação sem filhos. Palavra do soberano, o Senhor. Eu não permitirei mais que você ouça o sarcasmo das nações, e você não sofrerá mais a zombaria dos povos, nem fará mais a sua nação cair. Palavra do soberano, o Senhor. De novo, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, quando os israelitas moravam em sua própria terra, eles a contaminaram com a sua conduta e com suas nações. Sua conduta era à minha vista como a impureza menstrual de uma mulher. Por essa razão, derramei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com os seus ídolos. Eu os dispersei entre as nações, e eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a conduta e as ações deles. E por onde andaram entre as nações, eles profanaram o meu santo nome. Pois se dizia a respeito deles: esse é o povo do Senhor. Mas assim mesmo teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. Tive consideração pelo meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinha ido.
Por isso, diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor. Não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano, o Senhor. Quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas, pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e farei multiplicar-se, e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa de sua conduta, ó nação de Israel. Assim diz o soberano Senhor: no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, restabelecerei as suas cidades e as ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada, não permanecerá arrasada à vista de todos os que passarem por ela. Estes dirão: esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então, as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, Senhor, falei e o farei. Assim diz o soberano Senhor: uma vez mais cederei à súplica da nação de Israel e farei isso por ela. Tornarei o meu povo tão numeroso como as ovelhas e como os grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. Desse modo, as cidades em ruínas ficarão cheias de rebanhos, de gente, e então eles saberão que eu sou o Senhor. Amém. Ezequiel 34 nos ensina que Deus não ignora a injustiça dos líderes espirituais e políticos. Quando os pastores falham, ele mesmo assume o cuidado do rebanho. Ao ler este capítulo, podemos perceber que Deus se importa profundamente com os oprimidos, os machucados e os esquecidos. Ele condena os que abusam do poder e promete restauração por meio do seu servo Davi, uma clara figura messiânica. Isso fala diretamente ao coração da gente, porque mesmo quando a liderança falha, Deus permanece como o verdadeiro pastor que não abandona o rebanho. O capítulo 34 se encaixa no período do exílio babilônico, pouco tempo após a queda de Jerusalém, em 586 a.C. Ezequiel, já entre os exilados, profetiza a partida da Babilônia. Ele testemunha a destruição do templo, o colapso da monarquia davídica e o sofrimento do povo disperso. Nesse cenário devastador, Deus levanta Ezequiel
para falar contra os pastores de Israel, líderes que abusaram do rebanho, exploraram a comunidade e falharam em seu dever mais básico: proteger, alimentar e conduzir. O capítulo começa com uma dura mensagem contra os líderes de Israel. Deus disse: ai dos pastores de Israel que cuidam de si mesmos. Os versículos seguintes listam as omissões graves desses líderes. Não fortaleceram a fraca, não cuidaram a doente, não trouxeram de volta as desviadas, não procuraram as perdidas. Versículo 4. Ao contrário, dominaram com brutalidade. Essa denúncia é tão atual. Líderes espirituais e políticos, ontem como hoje, podem usar suas posições para enriquecer às custas dos mais frágeis. Isso nos lembra que Deus não fecha os olhos para os abusos de autoridade. O versículo 10 marca um divisor. Estou contra os pastores. Eu lhes tirarei a função de apacentar. Deus assume o papel de juiz. Ele resgatará as ovelhas da opressão humana e cuidará delas pessoalmente. O versículo 11 é uma das passagens mais belas da Bíblia. Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Deus promete reunir os dispersos, conduzi-los a uma boa terra, alimentá-los e dar descanso. A sequência das ações de Deus nos impressiona. Buscar, resgatar, conduzir, alimentar, fazer, repousar, fortalecer e curar. Ele faz o oposto dos falsos pastores. Onde houve negligência, ele trará restauração. O versículo 16 conclui: apacentarei o rebanho com justiça. Deus não cura só os fracos, mas também disciplina os fortes que oprimem os outros. Isso revela que o amor de Deus é firme e a sua justiça é ativa. Deus julgará dentro do rebanho? Sim, Deus não apenas condena os líderes, ele também intervém no meio do seu próprio povo. O versículo 17 afirma: julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Isso me faz pensar: será que eu estou entre os que machucam outros irmãos? Ou sou alguém que precisa ser restaurado? O texto descreve ovelhas fortes empurrando as fracas, sujando as águas, pisoteando a pastagem. O rebanho é dividido, não só por liderança corrupta, mas por atitudes egoístas entre os próprios membros. Deus promete: eu salvarei o meu rebanho. Ele restaura a dignidade do fraco e confronta a arrogância do forte. Sua justiça corrige dentro da comunidade, não só fora dela. Quem que é o pastor Davi prometido dos versículos 23 e 24? A profecia aponta para algo muito maior. No versículo 23 diz assim: porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi. Mas Davi já estava morto há séculos. Aqui, Ezequiel profetiza o surgimento de um descendente de Davi, alguém que representará o próprio Deus no cuidado com o rebanho. Esse único pastor é uma referência clara ao Messias. Alguns estudiosos destacam que Ezequiel retoma a promessa de 2 Samuel 7, reafirmando a aliança com Davi. Mas agora, em vez de vários reis sucessivos, Deus promete um só pastor, o definitivo. A declaração: eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio deles. No versículo 24. Deus reina por meio de seu ungido. Esse versículo é um prelúdio direto da revelação de Jesus como o bom pastor no Novo Testamento. Essa parte também é bem emocionante. Deus não apenas corrige o passado, ele oferece um futuro de paz, segurança e bênção. No versículo 25 diz assim: farei uma aliança de paz com elas. Essa aliança não depende da fidelidade humana, mas da graça divina. Os efeitos são concretos: paz com os animais selvagens, chuvas no tempo certo, colheitas abundantes, segurança contra os inimigos. É uma reversão completa das maldições anteriores. Agora o povo experimenta Shalom. O versículo 30 resume tudo. Eles saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com eles. O que está em jogo não é apenas a segurança externa, mas a presença de Deus entre o povo.
A última frase é simples, mas poderosa. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo e eu sou o Deus de vocês. Deus reafirma a sua identidade como pastor e declara a sua aliança com o rebanho. Não importa o passado de falhas, dispersão e dor, Deus se levanta, chama o rebanho de volta, assume o papel de pastor e promete paz. Ele não desistiu do seu povo, e isso nos dá esperança. O cumprimento mais claro dessa profecia está na figura de Jesus. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Os líderes judeus sabiam que, ao dizer isso, Jesus estava se identificando com o próprio Deus de Ezequiel 34, aquele que prometeu vir pessoalmente resgatar as ovelhas. Não é à toa que eles acusaram Jesus de blasfêmia. Jesus cumpre todos os aspectos da promessa. Ele reúne os dispersos, cura os quebrados, confronta os líderes abusivos, alimenta o rebanho e morre para salvar suas ovelhas. Ezequiel 35 nos ensina que Deus não ignora o orgulho nem a crueldade daqueles que se levantam contra o seu povo. Mesmo quando Israel parecia derrotado e abandonado, o Senhor via tudo e guardava cada palavra, cada gesto, cada intenção. Esse capítulo nos mostra que a justiça de Deus não falha e que Ele é o verdadeiro dono da história, inclusive da terra. O capítulo 35 se insere no período do exílio babilônico, especificamente depois da queda de Jerusalém, em 586 a.C. Ezequiel, já no meio dos exilados, recebe uma palavra contra Edom, uma nação vizinha e historicamente inimiga de Israel. A mensagem se dirige ao Monte Seir, uma referência geográfica e simbólica a Edom, região montanhosa ao sul do Mar Morto. Segundo Deuteronômio 2:12, os horeus habitavam Seir antes dos edomitas, descendentes de Esaú, tomarem posse do lugar. Os profetas viam Edom como símbolo de inimizade contra o povo de Deus, não apenas por rivalidade territorial, mas por um desprezo profundo pela aliança divina com Israel. O texto começa com uma declaração contundente: estou contra você, Monte Seir. A linguagem é direta, pessoal e cheia de tensão. Yahvé declara que vai transformar aquele território em deserto arrasado. A raiz, traduzida como desolação, aparece 10 vezes no capítulo, reforçando o tom de devastação. A acusação é clara. Edom zombou da queda de Judá, mas o erro mais grave foi não reconhecer que Deus ainda estava ali, no versículo 10. Ao ignorar a presença de Yahvé, os edomitas zombaram do próprio Senhor na terra. O segundo trecho expõe motivação do juízo. Você guardou uma velha hostilidade. A expressão remete à rivalidade entre Esaú e Jacó, iniciada já no ventre de Rebeca. Com o passar dos séculos, essa tensão virou ódio nacional. Ezequiel acusa Edom de entregar os israelitas à espada na hora da desgraça. Mesmo que não haja registro detalhado da participação edomita na invasão babilônica, o profeta vê esse gesto como traição, como se Caim repetisse seu crime contra Abel. A resposta divina é dura. O espírito sanguinário o perseguirá. Não é apenas vingança, é justiça proporcional. Quem não detestou o sangue será perseguido por ele. No terceiro trecho, Deus responde diretamente à arrogância edomita. Estas duas nações e povos serão nossos. Versículo 10. Edom olhava para Judá e Israel como presas fáceis. As terras devastadas pareciam prontas para serem anexadas. Mas Ezequiel revela o erro teológico dessa ambição, sendo que eu, o Senhor, estava ali. A terra não estava vazia espiritualmente, e Yahvé não havia abandonado sua herança. Tomar posse dela era, na verdade, se levantar contra o verdadeiro dono. A última sessão retoma a acusação, agora com ênfase na linguagem. Você falou contra mim sem se conter, e eu o ouvi. Versículo 13. Isso nos impressiona profundamente. Às vezes pensamos que Deus ignora as palavras dos ímpios, mas Ele ouve
cada insulto, cada zombaria, cada expressão de desprezo contra seu povo. O versículo 14 aponta o contraste. Enquanto a terra toda se regozija, eu o arrasarei. Edom se alegrou com a queda de Israel. Agora o mundo se alegrará com a queda de Edom. A justiça de Deus é exata. Embora o capítulo não contenha uma profecia messiânica explícita, ele aponta para os princípios que se cumprem plenamente em Jesus. Primeiro, a soberania de Deus sobre a terra, os povos e a história é reafirmada ao longo de todo o Novo Testamento. Em Atos 17, 26, Paulo declara que Deus determinou os tempos previamente estabelecidos e os lugares exatos onde cada povo deve habitar. Ou seja, a terra pertence a ele e é ele quem distribui as heranças. A figura de Edom também é usada simbolicamente em Romanos 9,13, quando Paulo cita Malaquias: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. A escolha de Israel não foi por mérito, mas por graça soberana. E o juízo contra Edom se torna um lembrete de que resistir à vontade de Deus traz consequências. Além disso, Jesus inverte o espírito de ódio e revanche com a sua mensagem de perdão e reconciliação. Onde Edom odiava e celebrava a queda, Cristo chama a compaixão até pelos inimigos. Mateus 5, dos versículos 43 ao 45. E Ezequiel 36 nos ensina que Deus restaura não por causa do nosso merecimento, mas por causa do seu nome. Quando lemos esse capítulo, percebemos que o Senhor não apenas tem poder para reconstruir o que foi destruído, mas Ele faz isso para revelar sua santidade. Mesmo quando Israel falhou, Deus decidiu agir com graça, limpar o novo, dar um novo coração e restaurar a terra. Esse texto fala bastante conosco porque não importa onde caímos, Deus pode nos levantar e renovar tudo, porque Ele é fiel ao seu caráter. Ezequiel 36 foi escrito durante o exílio babilônico no século 6 a.C. O povo de Judá havia sido levado cativo, Jerusalém estava em ruínas e o templo destruído. Era uma época de vergonha nacional, de perda de identidade e esperança. O profeta Ezequiel, atuando entre os exilados, recebe palavras de esperança da parte de Deus. Enquanto os capítulos anteriores anunciavam juízo e destruição, aqui o tom muda para restauração. Deus promete renovar a terra de Israel, restaurar o povo e agir por amor ao seu santo nome. O capítulo começa com uma mensagem dirigida aos montes de Israel, uma forma simbólica de falar da terra como um todo. Deus diz: ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Ele declara que os inimigos zombaram e cobiçaram aquela terra, mas agora, por zelo e ira, o Senhor vai restaurá-la. A linguagem é viva. Os montes darão frutos, versículo 8. As cidades serão reconstruídas, versículo 10. E o povo voltará a habitar em segurança, versículo 12. É como se a terra que sofrera com o pecado e o exílio agora recebesse vida nova. O versículo 5 destaca a atitude maldosa de Edom, que fez de minha terra sua propriedade. O mais bonito aqui é perceber que a terra não foi esquecida. Deus jura que reverterá essa humilhação. As nações ao redor também sofrerão zombaria. Deus se importa com o chão, com os vales, com as ruínas. Ele é o Deus que planta de novo onde tudo foi arrancado. Dos versículos 16 ao 21, Deus explica por que o povo foi exilado. Eles contaminaram a terra com a sua conduta. Versículo 17. A idolatria e a injustiça trouxeram juízo. O Senhor os dispersou entre as nações. Versículo 19. Mas o efeito foi ainda mais grave. Eles profanaram o meu santo nome. Versículo 20. A dor de Deus não é apenas com o pecado, mas com o testemunho quebrado. As nações olhavam para Israel e diziam: esse é o povo do Senhor, mas ele teve que sair da terra. Isso manchava a reputação divina. Por isso Deus decide agir, não por causa deles, mas por causa do meu santo nome, no versículo 22.
Essa passagem mexe conosco porque quantas vezes, por causa do nosso pecado, o nome de Deus pode ter sido envergonhado. Ainda assim, Ele escolhe restaurar, não por mérito meu ou por mérito nosso, mas por fidelidade ao seu próprio nome. Os versículos 22 ao 27 mostra que Deus promete purificar e transformar o povo. Essa é uma das partes mais conhecidas e poderosas de Ezequiel. Deus dirá: aspergir água pura, símbolo de purificação espiritual. Isso está lá no versículo 25. Dar um coração novo, versículo 26, que é uma nova motivação interior. Colocar o meu espírito em vocês, que é o versículo 27, que é uma capacitação natural para obedecer. A expressão água pura é rara no Antigo Testamento e parece ter um uso exclusivamente simbólico. Trata-se de uma obra espiritual interna que Deus faz no coração do povo. O coração de pedra, insensível, teimoso, rebelde, será trocado por um coração de carne, sensível e obediente. Essa transformação é completa: purificação, nova identidade e capacitação espiritual. Aqui nós aprendemos que não basta entrar no lugar novo, é preciso ser alguém novo. Deus quer nos transformar de dentro para fora, colocar o seu Espírito em nós e nos tornar capazes de andar nos seus caminhos. Depois de transformar o povo, Deus promete restaurar a terra. O ciclo da vergonha será quebrado, as cidades serão habitadas, os campos cultivados e a terra devastada se tornará como o jardim do Éden. Isso está registrado dos versículos 33 ao 35. Esta imagem emociona. Aquilo que parecia irrecuperável será renovado. As nações vizinhas verão a obra e reconhecerão que eu, Senhor, reconstruí. Versículo 36. O versículo 37 traz algo especial. Cederei à súplica da nação de Israel. Mesmo sendo uma ação soberana de Deus, Ele convida o povo à oração, à participação. Isso nos lembra que a restauração divina não exclui minha resposta. Pelo contrário, ela inclui o meu clamor. A promessa de um novo coração e do Espírito Santo encontra seu cumprimento direto na nova aliança anunciada por Jesus e concretizada nos Pentecostes. Em João 3,5, Jesus diz a Nicodemos: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Essa linguagem ecoa Ezequiel 36, de 25 a 27. A regeneração espiritual é obra do Espírito, que purifica e dá nova vida. Pedro, em Atos 2, anuncia que o Espírito Santo foi derramado sobre todos que creem, cumprindo as promessas dos profetas. A nova aliança é marcada por essa transformação interior. O que era impossível pela lei, obedecer perfeitamente, agora é possível pela habitação do Espírito. Além disso, a restauração da terra e da dignidade aponta para a redenção escatológica em Apocalipse 21, quando Deus fará novos céus e nova terra. O jardim do Éden será plenamente restaurado e não haverá mais exílio, dor ou vergonha. Amém. E assim terminamos com esse final tão esperançoso e tão lindo, falando aqui da regeneração espiritual, que é a obra do Espírito, que purifica e que nos dá uma nova vida. Aqui nós somos lembrados de que Deus não age conosco com base no que merecemos. Ele age com graça, por amor ao seu nome. Isso nos liberta do peso da culpa e nos convida à humildade. A nossa restauração começa no coração. Que Deus nos abençoe grandemente, te abençoe grandemente e te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.